Hi there! Eu sou a Teacher Aline Serpa, esse é o canal Inglês para Concursos e nós vamos hoje fazer a correção da prova de língua inglesa do Colégio Naval 2024-2025. Se você está chegando por aqui agora, já deixa seu like, inscreva-se no canal que a Teacher sempre posta vídeos importantíssimos. Para saber mais sobre os meus cursos, é só clicar no primeiro link aqui da descrição também. Vem para o meu time! Vamos lá! Let's go! Bom, primeiramente, nós não tivemos uma prova complicada, nós não tivemos uma prova puxada do Colégio Naval. Foi uma prova bem tranquila, bem justa com quem estudou, certo? Algumas questões envolvia extrema atenção do candidato para que ele não caísse em pegadinhas, uma leitura muito atenta do enunciado, que é uma coisa que a teacher sempre frisa muito com vocês aqui, que o enunciado ele deve ser lido com o máximo de atenção. Você dominar a matéria nem sempre é o suficiente. Se você não faz uma leitura adequada do enunciado, você pode acabar errando de bobeira sim. E vamos lá para a correção da nossa questão. Eu estou aqui com a prova, que é do código azul, tá bom? Então vamos lá. Nós tivemos esse texto, um texto bem grandinho, mas bem tranquilo. Quem seguiu a orientação da teacher de fazer a leitura da questão primeiro e depois voltar no texto buscando a resposta, resolveu essas questões aqui de uma forma bem rápida. O título cortou aqui um pouquinho, mas era o seguinte: What is the best country you have traveled to in your lifetime? Qual é o melhor país para o qual você viajou na sua vida? Questão 21. In the sentence, hands down the safest country I've ever been to, comment 8. The writer used the present perfect tense to express, e esse aqui você nem precisava voltar no texto para encontrar a resposta correta. Aqui diz, na frase, sem dúvida, a expressão hands down significa sem dúvida. Sem dúvida, o país mais seguro no qual eu já estive. O autor usou presente perfeito para expressar, o autor usou presente perfeito para expressar a life experience, uma experiência que ele teve na vida, ou seja, está relacionado ao past, tempo indefinido no passado. Ele não fala quando ele foi, ele só fala, o país mais seguro no qual eu já estive. Então aqui é uma experiência de vida que ele teve, né? Letra A, future arrangement, um arranjo futuro? Não é uma coisa que ele irá fazer, é uma coisa que ele já fez, é uma experiência que ele já teve. An instant decision, uma decisão instantânea? No. A personal plan é um plano pessoal? Não, ele já viveu isso. A routine activity, uma atividade de rotina? Não, isso aqui seria o simple present, algo que ele sempre faz. Eu tô falando de uma experiência que ele já teve, então a life experience, letra E. 22. What adjective did the writer in comment 2 use to describe the locals? In Kyrgyzstan, Quirguistão, tá? Então aqui eu vou diretamente, se eu quero saber Kyrgyzstan, eu venho para number 2, para o número 2. Só que aqui nós tivemos uma grande pegadinha. Sabe por quê? A palavra locals não significa locais. Significa moradores locais. Então nós temos o seguinte, qual adjetivo, né, the writer, o escritor ali no comentário 2, usou para descrever os moradores locais do Quirguistão? Até anotei essa palavra, acredita? Quirguistão. Em inglês é mais fácil pronunciar do que no português. Gente, olha o que nós temos aqui. Kyrgyzstan, it absolutely blew my mind. Então, quando você fala it blew my mind, me deixou maravilhado. It's stunningly beautiful, é extremamente bonito. And has an impressive range of landscapes for such a small country. E tem uma variedade impressionante de landscapes para um país tão pequeno, de paisagens, né? Landscapes, paisagens. Então tem uma variedade impressionante de paisagens para um país tão pequeno. The food was fantastic. A comida era fantástica.
The people were just amazing. As pessoas eram simplesmente incríveis. Então, quando eu falo de people aqui, eu tô falando dos moradores locais. E como os moradores locais eram? Amazing. Então, a nossa resposta correta aqui é a letra B. Olha que perigo, né? Porque o que é impressive? Impressive são as paisagens, né? Só que aqui, né, eu quero saber dos locals, dos moradores locais, então letra B. Número 23. It can be inferred from the comments that pode ser inferido dos comentários que letra A. The writer in number 3 doesn't travel a lot. Então, o escritor do número 3 não viaja muito. Mas olha, Costa Rica, by far. I've been to a lot of countries. Eu estive em muitos países. Se eu tenho o quantificador a lot of, muitos, eu não posso dizer que ele não viaja muito. Tá errado, ele viaja muito sim. Ele foi em vários países. Letra B. The taxi drivers in Turkey are nice to tourists. Então, os taxistas em Turkey são legais com os turistas. Vamos ver aqui? Turkey. Aí, especificamente, Istambul. Ele diz o seguinte: The people were friendly, minus the taxi drivers. As pessoas são gentis, menos os motoristas de táxi, né? Os taxistas. Então, os taxistas são legais com os turistas? No. Letter C. Japan is perfect for people who like skiing. O Japão é perfeito para as pessoas que gostam de esquiar. Aqui nós temos Japan no number 8, né? Aí a pessoa que escreveu diz o seguinte: awesome outdoors. Então as atividades externas, coisas que você faz, né? Do lado de fora, em área livre. Especially for a skier like me. Especialmente para quem esquia, como eu. Então ela diz ali que outdoor é maravilhoso, né? Atividades ao ar livre. Se são awesome, se são maravilhosas, I can say it's perfect. É perfeito para pessoas que gostam de esquiar, né? Porque é awesome, é maravilhoso atividades ao ar livre. Então, essa aqui é a nossa alternativa correta. A nossa letter D, vamos marcar aqui com outra cor para a gente buscar no texto. The writer in number 7 prefers southern to northern Italy. Só que quando a gente chega aqui no number 7, ele diz o seguinte: Italy for sure, né? Itália com certeza é o melhor país que ele já foi. Northern Italy was the most gorgeous place I've ever seen. Então o norte da Itália foi o lugar mais bonito que eu já vi. Ele prefere o sul ao norte? Não, ele tá falando ali do norte. There are. And the last one, o nosso último, there are. Vamos colocar uma cor aqui mais clarinha. There are more tourists in Panama than in Costa Rica. Há mais turistas no Panamá do que na Costa Rica. Não. Aqui nós temos, né? Panama tá aqui. E diz o seguinte: less tourists than its neighbor Costa Rica. Menos turistas do que seu vizinho Costa Rica. Então, tem mais turistas no Panamá? Não, tem menos. So, this is wrong. E a nossa alternativa correta é a letter C. Uma questão extremamente fácil, né? A gente só tinha que ter cuidado aqui nessa questões extremamente fáceis. Só precisávamos tomar cuidado aqui com o número 22. Esse locals poderia confundir, né? De achar que eram os locais, e realmente os locais eram impressive, as paisagens, mas as pessoas eram amazing. Quem seguiu a orientação da teacher de fazer a leitura aqui primeiro do enunciado e depois voltar no texto, mandou bem demais e fez rapidinho a questão, né? Não teve mistério nenhum. Let's go to the next. Aqui a teacher, para aproveitar aqui melhor o espaço, eu coloquei esse é o texto. Aí aqui, o outro pedacinho é o final do texto, questão 24, questão 25, tá bom? Então aqui tá inverso a ordem. Vamos lá. Disability. Nossa, esse texto, né? Emocionante.
Disability is not an obstacle to success. These inspirational leaders prove that. Deficiência não é um obstáculo para o sucesso. Estes líderes que inspiram provam isso. Então, questão 24. Aí nós tivemos aqui sobre a Frida, Helen Keller, Mark Pollock e Ralph Brown. Questão 24. All these words taken from the extract about Ralph Brown are adverbs except for... O que são advérbios? Palavras que modificam verbos, adjetivos ou os próprios advérbios. E o que é um adjetivo? Que no caso é o que nós teremos aqui. Adjetivo é uma palavra que acompanha um substantivo. A única palavra aqui que não é um advérbio, porque é um adjetivo, é lively. A palavra lively significa animado. E olha, ela acompanha, ela caracteriza o young boy. Então ele era um jovem garoto animado. Ele era lively. Eventually significa por fim, finalmente. Lively, animado, é um adjetivo. Fully significa totalmente. Actively, ativamente. Independently, independentemente. Então, todos eles são advérbios, exceto a letra B. Depois, questão 25. Read the statements below about the text. Vamos grifar ali e voltar no texto buscando a resposta. Number 1. Frida Kahlo was the most important European activist and painter of her time. Se você tem esse conhecimento de mundo... Gente, Frida Kahlo. Quem nunca ouviu falar de Frida Kahlo? Ela era europeia? Não, mexicana. Ícone da cultura mexicana. Então, ela foi a ativista europeia mais importante, a ativista europeia, pintora europeia mais importante de seu tempo? Não, a Frida Kahlo, logo no comecinho. Mexico's most famous artist. Artista mexicana mais famosa. Então, a número 1, incorreta, né? Number 1, wrong. Number 2, vamos analisar a número 2. Helen Keller lost her sight and hearing before she was 2 years old. Helen Keller perdeu sua visão e audição antes de completar 2 anos de idade. Isso é verdade. Aqui na Helen Keller, nós temos o seguinte. Olha, nesse trechinho, nas primeiras 2 linhas. Born in the US in 1880, an illness left Helen Keller both blind and deaf before her 2nd birthday. Nascida nos Estados Unidos em 1880, uma doença deixou Helen Keller tanto cega quanto surda antes de seu 2º aniversário. Então, essa aqui, corretíssima. A outra a gente vai colocar aqui da mesma cor, a gente está falando da Helen Keller. Helen Keller's disabilities did not stop her from having a degree at college. Então, as deficiências da Helen Keller não a impediram de ter um diploma na universidade, have a degree, de se formar na universidade. Exatamente. In 1904, Helen Keller graduated from Radcliffe College. Em 1904, ela se formou na Universidade de Radcliffe. Então, exatamente, as deficiências que ela tinha, né, o fato de ela ser surda e muda, não impediram ela de se formar. Perfect. Número 4. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não cair numa pegadinha, tá? When he celebrated his 10th birthday, Mark Pollock spent more than 43 days racing to the South Pole. E aqui nós temos o seguinte. On the 10th anniversary of going blind, I raced over 43 days on the South Pole. Aquela busca de palavra-chave que a teacher fala para você fazer, né? Identifica palavras importantes aqui, volta no texto buscando, porque provavelmente sua resposta estará lá. Mas o que acontece aqui? Na alternativa, aqui no enunciado, né, eu tenho a palavra birthday. Birthday é o dia do nascimento, é o aniversário, mas é o dia do nascimento. E o que é anniversary, que aparece do lado de cá? É um dia de comemoração
de algo que está fazendo, por exemplo, tem 1 ano de tal coisa, 2 anos, aqui no caso 10 anos. Você comemora aniversário de casamento, você comemora aniversário de uma conquista, existe até aniversário de morte, né? Então, olha, aqui é o aniversário de ter ficado cego, ou seja, naquela mesma data, 10 anos atrás. Só que a palavra, no português, a gente usa aniversário, né, para esses dois momentos. Na língua inglesa é muito específico. O seu aniversário de parabéns para você, de dia que você nasceu, é o seu birthday. Olha, birth. Aí lembra da formação de palavras que a teacher sempre fala nas aulas? Dia, day, e birth é nascimento. Então é o dia do nascimento, é diferente. Então o que? Olha, quando ele celebrou o seu 10º dia de nascimento, seu 10º aniversário aqui de nascimento, né? Tá errado. Aqui eu falo, quando ele celebrou seu 10th birthday, quando ele tinha 10 anos de idade, que ele fez isso, que ele passou mais de 43 dias correndo até o Polo Sul. Não, foi no seu 10º aniversário de ter ficado cego, que ele passou mais de 43 dias correndo até o Polo Sul. Então isso aqui está errado, viu? This is wrong. Half brown, aí vamos marcar ali com outra cor para a gente identificar no texto. Half brown lost his ability to walk due to a disease that cannot be cured. Certíssimo, Half brown, ele perdeu sua habilidade de caminhar devido a uma doença que não pode ser curada. Aí no Half brown, a gente tem, eu vou marcar aqui de outra cor, marcar diferente. Olha, nesse trechinho aqui, tá? Half brown was still a young boy when he was diagnosed with muscular dystrophy. Aí olha, uma palavra muito importante. An incurable group of genetic diseases that leads to loss in muscular mass. Então, Half brown ainda era um jovem garoto quando ele foi diagnosticado com distrofia muscular. Uma doença incurável, né? Ali de um grupo de doenças genéticas incurável que leva à perda de massa muscular. A few years after his diagnosis, Half began to lose his ability to walk. Alguns anos depois de seu diagnóstico, Half começou a perder sua habilidade de caminhar. Então, a perda da habilidade de caminhar foi por causa de uma doença que é incurable. Nós sempre falamos muito na nossa aula sobre formação de palavras, não é? Então, olha, cure, cura, curable. Esse sufixo able, que por sinal apareceu nessa prova, né? Prefixo e sufixo, curable. O able é um sufixo que dá essa ideia de ser capaz de. Então, curable seria algo curável, que é capaz de ser curado. O in na língua inglesa, esse prefixo me indica oposição. Então, quando eu digo incurable, significa incurável, que não pode ser curado. Olha, cannot be cured. Então, seu conhecimento aqui, né, de prefixo e sufixo, te ajudando. Mas essa palavra é cognata, ela é parecida com o português, então tranquilo. Esse aqui, então, é verdadeiro, ok? Portanto, na nossa questão de número 25, a alternativa correta é a letra C, tá bom? Letter C. Let's go to the next. Próximo. Mark the extract from the text that shows a hypothetical situation and its result. Marque o trecho do texto que mostra uma situação hipotética e seu resultado. O trecho do texto que mostra uma situação hipotética e seu resultado é a letter C, que diz o seguinte: If I just sat in a wheelchair, I would be given up completely. He remembers. Se eu simplesmente sentasse em uma cadeira de rodas, eu estaria desistindo completamente. Ele se lembra, né? Olha só. Então aqui, olha, eu tenho a minha situação hipotética, né? Aqui a minha situação hipotética, se eu simplesmente sentasse em uma cadeira de rodas, e eu tenho aqui o meu resultado. Qual que seria o resultado? Eu estaria desistindo completamente.
Então, a minha alternativa correta, letra C. Número 27, questão típica aqui do Colégio Naval, né? Mark the grammatically correct question to the answer below. Marque a pergunta gramaticalmente correta para a resposta abaixo. He realized his disability didn't have to stop him from achieving great things. Ele percebeu, falso cognato, né? Realized, ele percebeu que sua deficiência não tinha que impedi-lo de alcançar, de conquistar grandes coisas. Letra A. What did he realize about his disability? O que acontece aqui nessa letra A? Nós não usamos o auxiliar com o verbo no passado, né? Usei auxiliar, verbo volta para o infinitivo. Então, não existe usar did com realized. Letra B. What was he realized about his disability? Mas aqui, olha, eu tenho o verbo realized. Para fazer a pergunta, não faz sentido eu usar um verbo be aqui. Eu tenho que usar o auxiliar do passado simples, né? Tá incorreto. What he realized about his disability. Essa frase, aí vamos lá, né? Essa frase aqui inicial está no simple past. A minha pergunta vai estar no simple past. No simple past, eu preciso usar o auxiliar. Na letra C, eu não tenho esse meu auxiliar. Na língua inglesa, eu não posso simplesmente fazer a pergunta do mesmo jeito que eu faço no português, só usando o verbo. Isso aqui é português. O que ele percebeu sobre sua deficiência? Isso aqui é português puro. O candidato que está acostumado a fazer questão de inglês traduzindo vai cair nessa questão da letra C, né? Olha, o que ele percebeu é igual a português, mas não tá certo. No inglês a gente tem que usar, faltou aqui o meu auxiliar. What realized him, completamente errado. Usei aqui o verbo sem auxiliar, usei um pronome objeto, eu tenho que usar pronome sujeito. A minha alternativa certa está na letra E. What did he realize? Olha, perfeito. Na pergunta, eu uso o auxiliar antes do sujeito, o verbo volta para o infinitivo, igualzinho nós estudamos lá na nossa aula de passado simples. A nossa alternativa correta, letter E. Ok? Moving on. Amei essa tirinha. Me conta aqui nos comentários se você gostou. Então, aqui nós temos o seguinte, né? Nós temos as ferramentas conversando, tem aqui o serrote, um alicate, um alicate, uma tesoura aqui, o martelo. Let's just say, he's not the sharpest tool in the shed. I'm not supposed to be. Então, aqui eles estão conversando, tomando um cafezinho, né? Vamos simplesmente dizer que ele não é a ferramenta mais afiada do galpão. Mas eu não tenho que ser. Gente, essa expressão aqui, só comentando, né? Eles estão criticando o martelo, falando, nossa, ele não é a ferramenta mais afiada do galpão. E o martelo retruca, né? Mas eu não tenho que ser. Claro, ele é um martelo, ele não tem que ser afiado. E essa é uma frase que é usada para falar que uma pessoa não é a mais inteligente em determinado local. Então, você quer falar, nossa, fulaninho não é a pessoa mais inteligente daqui, né? Você fala, nossa, he's not the sharpest tool in the shed. Ok? Então, vamos lá. The adjective sharp in the cartoon is used in the superlative degree to compare a tool with all the others in the shed. Aí aqui ainda tem uma descrição do sharp, né? Ainda tem uma descrição aqui do grau superlativo do sharp, que diz o seguinte, vamos grifar aqui o sharp também. Aqui diz o seguinte, o adjetivo sharp na tirinha é usado no superlativo para comparar uma ferramenta, no caso está comparando o martelo, com todas as outras no galpão. Marque a opção na qual o adjetivo na forma superlativa está gramaticalmente correto. Lembra aquilo que a teacher te falou no começo dessa correção? Que foi uma prova justa com quem estudou, mas exigia muito a leitura atenciosa do enunciado. E eu achei lindo que essa pessoa aqui que nos enviou a prova marcou aqui adjetivo. Sim, tinha que ser adjetivo. Tem alternativa aqui que tá certa,
mas é com advérbio, porque existe comparativo e superlativo dos adjetivos e advérbios, né? E tem alternativa aqui que é o advérbio. Então, olha, como é o caso da letra A. Essa frase, ela está gramaticalmente correta, só que a palavra hardest, ela não é um adjetivo, ela é um advérbio. Olha só. In our office, Jill works by far the hardest. No nosso escritório, a Jill trabalha de longe o mais arduamente. She works the hardest. Ela trabalha o mais arduamente. Então, eu estou usando aqui o advérbio que está modificando o verbo trabalha. Se é advérbio, tá errado, tem que ser adjetivo. Letra B. Salvador is the most coolest city in Brazil. Aí, isso aqui está incorreto. Eu não posso dizer the most coolest. Eu estou misturando as duas regras de formação de superlativo. O certo aqui seria the coolest. Por quê? Cool significa legal. E the coolest, a mais legal. Se é um adjetivo curtinho, para formar o superlativo, eu uso the mais est. O most, ele só é usado quando o adjetivo é maior. Por exemplo, Salvador is the most interesting city, né? Vamos imaginar que eu falasse que era interessante. Aí eu usaria the most interesting, mas aí eu não posso acrescentar est, ou um ou outro, né? Letra C. Japan is the fairest place I have ever been to. Esse aqui também está incorreto. Então, olha, está errado, esse aqui também está errado. Por quê? Fairest. O adjetivo far, né? O superlativo dele é farthest, quando a gente fala de distância física. Não é fairest, não é simplesmente acrescentar est. Ele tem uma formação irregular, então é farthest. Letra D. Mark was the friendliest person I met at the wedding party. Perfeito. Mark foi a pessoa mais amigável que eu conheci na festa de casamento. Aqui eu tenho o adjetivo, vamos colocar ele aqui embaixo. Eu tenho o adjetivo friendly. Friendly é um adjetivo que significa amigável. Então, para formar o superlativo, the friendliest, a mais amigável. E aí, teacher, mas está vindo depois de verbo, não é um advérbio? Esse aqui é um verbo de ligação, lembra? Teacher, mas termina em LY, eu aprendi que quando termina em LY eu tenho que usar the most. Quando é advérbio, isso aqui é um adjetivo. Então, tinha duas pegadinhas ali, né? Então, the friendliest, letra D. Letra E, Melinda swam the fastest she has ever swum to win gold. Essa aqui também está incorreta, por quê? Melina nadou mais rápido que já nadou para ganhar a medalha de ouro. The fastest está ali modificando um verbo. Então, isso aqui é um advérbio, tá? Eu tinha que achar o adjetivo. Não foi uma questão difícil, mas foi uma questão que envolvia muita atenção do candidato, né? Vamos lá. Olha a questão 29, que legal. What lesson can be learned after reflecting upon this cartoon? Qual lição pode ser aprendida depois de refletir sobre essa tirinha, sobre esse cartoon? Letra A. Live your life to the fullest. Viva sua vida ao máximo. Letra B. Take care of your health early. Cuide da sua saúde desde cedo. Letra C. Don't hesitate when you should act. Não hesite quando você deve agir. Letra D. Accept and respect individual abilities. Aceite e respeite habilidades individuais. Letra E. Don't worry and care less about your work. Não se preocupe e se importe menos com o seu trabalho. O que a gente pode aprender depois de refletir? Que você deve aceitar e respeitar as habilidades individuais, né? Ele não é a ferramenta mais afiada. Eu não tenho que ser, né? Olha,
cada um com suas habilidades, cada um com suas características. Aceite e respeite cada um, né? 30. The cartoon plays with the word sharp because it has different meanings. What is the literal meaning of sharp in the context of tools? Então, o cartoon, ele brinca com a palavra sharp, porque ela tem significados diferentes. Aí, só comentando aqui sobre esses significados, você falar, nossa, tal pessoa é afiada, né? Você tá falando ali, tal pessoa é esperta, né? Afiada. Só que também pode ter o significado literal. E a questão pede isso. What is the literal meaning of sharp in the context of tools? Qual é o significado literal de afiado no contexto das ferramentas? Né? Letter A. Letra A. Having a fine edge or point. Então, aqui, é ter uma borda ou ponta fina, exatamente. Um objeto ali, uma ferramenta afiada, ela tem uma ponta fina. Sudden, rapid and large. Súbito, rápido e grande, no. Critical or severe. Crítico ou severo, não. Fashionable and new. Na moda e novo, não. Clever but possibly dishonest. Então, inteligente, mas possivelmente desonesto, não, né? É letter A. Having a fine edge or point. Now let's go to the next text that is about Dracula, right? Adorei. Só para mostrar meu exemplar edição especial. Como uma boa amante de literatura inglesa, como mestra em literatura inglesa, é claro que eu adoro Drácula. E vamos lá. Questão 31. All statements are correct about the text, except for... Todas as alternativas estão corretas sobre o texto, exceto por... Para responder essa questão, era só olhar esse trechinho aqui embaixo, ok? Aqui nós temos o seguinte. Dracula's Guest was first published in 1914. Então, o Convidado de Drácula foi publicado em 1914. Correto. Nós temos aqui que o Bram Stoker, que o autor do Drácula, ele viveu entre 1847 e 1912. And essa coleção, Dracula's Guest, está aqui, e outras histórias estranhas, elas foram publicadas 2 anos depois da morte do autor. The author's death. 2 anos depois da morte, se ele morreu em 1912, foi publicado em 1914. Ouvi falar que a prova de matemática esse ano estava tranquilinha, então essa aqui não foi problema nenhum, certo? Next, Dracula was published after Bram Stoker's death. Não, esse aqui é Dracula. Esse aqui é o livro. Só para mostrar que é edição especial. O livro, ele foi publicado, o Drácula, olha, ele foi publicado em 1897. Então, o Bram, ele ainda estava vivo. Ele não foi publicado depois da morte. O que foi publicado depois da morte foram esses contos aqui, essas short stories, tá? Então, não foi publicado. Essa aqui é a nossa resposta correta. A teacher colocou ali o certinho, isso pode confundir, né? Porque a gente precisa encontrar, todos estão certos, exceto a letra B. A letra B está incorreta. Vamos analisar os outros? Por que eles estão certos? Let's see. Letter C. Dracula's Guest is thought to be the omitted first chapter of Dracula. Acredita-se que Dracula's Guest é o primeiro capítulo omitido do livro Drácula. Então, é como se o Dracula's Guest, que é esse conto, o convidado do Drácula, como se ele tivesse sido feito para ser o primeiro capítulo, mas ele foi omitido. Exatamente, olha. It is believed to have been intended as the first chapter for Stoker's 1897 novel Dracula. Acredita-se que tenha sido feito para ser o primeiro capítulo do romance Drácula de Stoker. Então, certíssimo, né? Acredita-se que tenha sido feito para isso, só que eles resolveram não utilizar. Que pena, poderiam ter usado sim.
Dracula's Guest and Other Weird Stories is a collection of Stoker's short stories. Então, o convidado do Drácula e outras histórias estranhas é uma coleção dos contos de Stoker. Sim, aqui nós temos, vamos marcar ali, Dracula's Guest and Other Weird Stories. Olha, é uma coleção de contos, ok? Dracula's Guest was removed from Dracula by the original publishers of the novel. Então, o Dracula's Guest, que isso aqui é um trechinho, né, do Dracula's Guest, ele foi removido de Drácula pelos original publishers do romance. Sim. Was deleted prior to publication, foi deletado antes da publicação pelos original publishers que sentiram que seria supérfluo para a história. Então, esse aqui também está certíssimo, né? O único que está incorreto é a letra B, portanto, é a nossa resposta certa. Questão 32. The man driving the carriage couldn't speak English at all. O homem dirigindo a carruagem não sabia falar inglês de forma alguma. Perfeito! Olha, ele só fala... ele vai repetindo, né? Isso aqui em alemão. Isso aqui, olha. Ele não fala inglês. Certinho. It was sunny. It was sunny that day, but the weather could suddenly change later. Estava ensolarado aquele dia, mas o tempo podia repentinamente mudar mais tarde. Yes! Nós temos aqui, the sky looks bright, but there is a shiver in the north wind that says there might be a sudden storm. O céu está claro, mas há um arrepio no vento do norte que diz que pode haver uma tempestade repentina. Verdadeiro. Vamos para o próximo. Herr Delbruck warned the coachman to return with the carriage before sunset. Herr Delbruck alertou o cocheiro a retornar com a carruagem antes do anoitecer. Remember you are back by nightfall. Lembre-se que você está de volta ao anoitecer. Verdadeiro. Ok? Moving on. O nosso próximo. The narrator of the story seemed to be unaware of what could happen that night. O narrador daquela história parecia não estar ciente do que poderia acontecer aquela noite. This is false. Ele é falso, né? This is false. Nós temos ali no texto que o narrador ele demonstra estar ciente ao mencionar aqui o aviso do Herr Delbruck sobre a tempestade, ao notar a insistência do Johann em não seguir por aquele caminho, indicando que sabia que algo poderia acontecer. Yeah? So, this is false. Este é falso. Portanto, a nossa alternativa, letter D. Letra D. Tranquilinho esse aqui? Let's go to the next. Agora nós temos aqui o texto Black British Voices Project. Projeto Vozes Negras Britânicas. 33. Mark the option in which the word extracted from the text is a noun formed by adding a prefix and a suffix. Marque a opção na qual a palavra extraída do texto é um substantivo, formado adicionando um prefixo e um sufixo. Aqui nós temos a palavra discrimination, discriminação, que é formada com a palavra base crime, o prefixo dis e o sufixo ation. Discriminação, discrimination. 34. According to the text, it is possible to affirm that. De acordo com o texto, é possível afirmar que letra A. Lots of black people in American countries do not fit into their workplace due to racial discrimination. Várias pessoas negras em países americanos não se encaixam no seu local de trabalho devido à discriminação racial. O texto não fala de American countries. O texto fala de British countries, de British people, né? De pessoas britânicas, não americanas.
There has never been any research project as big as this one conducted with Black Britons. Certo, essa é a nossa alternativa correta, a letra B, que diz que nunca houve nenhuma pesquisa, projeto de pesquisa, tão grande quanto esse conduzido com os britânicos negros. Aqui nós temos the largest research initiative ever to be conducted with Black British communities. A iniciativa de pesquisa, a maior iniciativa de pesquisa já conduzida com comunidades negras britânicas. Então, nunca houve nenhum projeto tão grande quanto esse. Letra C. The project reveals that there is little discrimination. Olha isso. O projeto revela que há pouca discriminação contra os britânicos negros em empresas britânicas. Mas olha o que nós temos aqui. Das pessoas que responderam, quase 9 em 10 dizem que eles experienciaram discriminação racial no trabalho. Então, não é pouca discriminação, não é little. A lot of people said they suffered racial discrimination inside the University of Cambridge. Não foi dentro da Universidade de Cambridge, foi no trabalho. None of the interviewers in the Black British Voices project expressed pride in being British. Aí não tem nada a ver com isso, né? Aqui diz que nenhum dos entrevistados desse projeto expressou orgulho em ser britânico. This is wrong. Nossa alternativa correta é a letter B. Number 35. Agora nós temos um outro texto. In the sentence, this shift significa esta mudança. Is not only encouraging, but also critical for the future of global innovation. Essa mudança é não somente encorajadora, mas também crítica para o futuro da inovação global. Essa mudança, que mudança é essa? Vamos lá. Global interest in STEM fields, interesse global nos campos do STEM, que está explicado aqui. More women working in STEM, mais mulheres trabalhando no STEM. Underrepresentation of women in STEM, subrepresentação das mulheres no STEM. Advancements in STEM that benefit society, avanços no STEM que beneficiam a sociedade. Bias and lack of access to opportunities in STEM, preconceitos e falta de acesso a oportunidades no STEM. É justamente a letra B, né? Mais mulheres trabalhando no STEM. STEM, olha, aqui nós temos ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O this change, essa mudança é justamente ali para o fato de que mais mulheres estão trabalhando no STEM. Vamos fazer a leitura desse trechinho aqui para ficar bem claro. E aqui nós temos a palavra-chave que é o now. There are now, olha isso. There are now more women scientists, engineers, mathematicians and technologists than ever before. Agora, ou seja, antes não havia. Agora, então essa mudança refere-se ao que, né, ao passado comparado com agora. Há agora mais mulheres cientistas, engenheiras, matemáticas e tecnólogas do que já houve antes trabalhando tirelessly, incansavelmente, to solve complex problems, para resolver problemas complexos, making our planet a better and more advanced place to live, tornando o nosso planeta um lugar melhor e mais avançado para se viver. This shift, essa mudança, ou seja, essa mudança, mais mulheres trabalhando nessas áreas, não é apenas encorajador, mas também crítico para a inovação global, but also critical for the future, para o futuro da inovação global. Ok? What is the main topic of the text? Quem prestou atenção nas aulas da teacher matou essa aqui em segundos, né? Segundinhos. O principal tópico do texto você encontra no título e nas primeiras linhas. Então, olha o que nós temos aqui, né? Throughout history, countless remarkable women have made invaluable contributions to the fields of science, technology, engineering and mathematics. Their pioneering work has not only advanced the human understanding in these disciplines,
but also paved the way for future generations. Por toda a história, inúmeras mulheres de destaque fizeram contribuições valiosas para os campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Seu trabalho pioneiro não apenas avançou a compreensão humana nessas disciplinas, mas também abriu caminho para gerações futuras de meninas. Então, qual é o tópico principal? Letra A. The increase of workforce in science and engineering occupations. O aumento da força de trabalho nas ocupações de ciência e engenharia, não. The notable progress in the field of science and technology. O progresso notável no campo de ciência e tecnologia, não. The huge decrease of female representation in STEM. A grande diminuição de representação das mulheres no STEM, não. The critical issues for the future of global innovation. As questões críticas para o futuro da inovação, não. The relevance of women's contributions in STEM. Isso! A relevância das contribuições das mulheres no STEM. Nossa alternativa correta aqui é a letra E. Questão 37, questão de modais. In the sentence, this underrepresentation of women in STEM can be attributed to a number of factors. Essa subrepresentação de mulheres no STEM pode ser atribuída a um número de fatores. É possível que seja. Letra A. Não é permissão, não é proibição, nem obrigação, nem request, que é um pedido. Can, de qualquer forma, né? Quem se ligou na dica da teacher já eliminou de cara ali proibição e obrigação. Can não expressa isso, né? E nesse caso aqui é possibility, possibilidade. Let's go to the next. Nosso último texto. HBO's The Last of Us is a video game adaptation that's actually good. Então, The Last of Us da HBO é uma adaptação de videogame que é realmente bom. 38. It is possible to state that the main purpose of the text is to provide readers with. É possível afirmar que a finalidade principal do texto é fornecer ao leitor uma TV Series Review. É uma resenha da série de TV. O que é uma resenha? É quando você fala sobre o enredo, sobre a trama, mas você também coloca ali uma avaliação crítica. Uma descrição, você só fala, a série é sobre tal coisa. Ok. A review, a resenha, envolve também a sua avaliação. Não é uma adaptação de videogame, não é uma explicação de videogame e não é uma propaganda de TV. É uma resenha da série. Letra A. According to the author, The Last of Us is a story focused on the relationship between two main characters. Uma história focada no relacionamento entre dois personagens principais. Exato. A nossa resposta está aqui. The Last of Us centers around these two characters. Então, The Last of Us tem como centro ali, né? Se foca aí esses dois personagens. Então, esse focus é focado na relação entre esses dois personagens. Letra B. Another tedious story about survival and shooting zombies. Outra história entediante sobre sobrevivência e atirar em zumbis. Aqui já fala que é bom, não é uma história entediante. Tedious é o oposto de good. A good video game poorly turned into a TV show by HBO. Um bom videogame que foi pessimamente transformado em um show de TV pela HBO. Não, aqui fala que é bom. Letra D. Uma série de TV de 2023 que inspirou a criação de um videogame foi o contrário. O videogame que inspirou a criação da série. An HBO series that can only be understood by video game players. Uma série da HBO que só pode ser compreendida por quem joga videogame? Não, se você não joga, você também entende a série. E a nossa última questão, pronome relativo. The series, in the extract, the series has 9 episodes in total and follows the plot of the 2013 game in which a fungus outbreak turns half of the world's population into flesh-eating zombies. The underlined pronoun refers to. Pronome relativo refere-se a algo que foi mencionado anteriormente na frase.
Sendo assim, você já elimina zombies. Olha, você elimina fungus. Olha isso. Você elimina outbreak. E aí? O total aparece antes, né? The series total, tá? Olha isso, você elimina 3 alternativas só pegando a dica da teacher que pronome relativo faz referência a algo que foi mencionado anteriormente. O which refere-se a plot. Plot significa o enredo, a trama. Então a série tem 9 episódios no total e segue o enredo, a trama do jogo de 2013, na qual o surto do fungo transforma metade da população do mundo em zumbis comedores de carne. Flesh ali, de carne. Então, esse Witch na trama de 2013 do jogo, na qual, né? Então, aqui, plot. E nós chegamos ao final da correção da nossa prova Colégio Naval 2024-2025. Quero muito saber o que você achou aqui nos comentários. Conta aqui pra teacher. Lembre-se de se inscrever no canal. Aqui na descrição você também encontra o link para os meus cursos. Se você não é meu aluno ainda, corre pra cá, vem pro meu time. And that's it. Thank you very much. Eu te vejo em breve para mais correções, para mais vídeos no canal e também lá no nosso Instagram, @inglês para concursos. Thank you very much. See ya!